Hoje a Jornada Segura tem o prazer de receber aqui a Porto Seguro. Hoje nós estamos recebendo aqui o Gustavo. Seja bem-vindo, Gustavo. Vamos falar um pouco da Porto, essa companhia que faz a diferença no mercado brasileiro e falar do que a gente pode levar para esse mercado, né? Que a Porto tem de novidade, enfim, vai ser uma grande oportunidade da gente estar compartilhando com a nossa audiência tudo o que a Porto faz e tem por fazer por nós, né? Para todos os segurados. Isso aí, Adalberto. Obrigado pela oportunidade de participarmos, né, com você aqui nesse bate-papo. E hoje eu tenho a honra de ter aqui na nossa região a presença da Andréia Ramos, que é a nossa gerente da sucursal lá em São José do Rio Preto, e do Marino Anjos, que é o nosso diretor comercial do interior e litoral. Então eu trouxe eles aqui hoje para poder fazer esse bate-papo aqui com a gente. Vai fazer diferença. Seja bem-vinda, Andréia. É um prazer recebê-la. Jornada Segura. Falar sobre a Porto é muito gostoso, porque falar sobre a Porto é falar sobre coisa boa, né? Sobre resultado. Seja bem-vinda. Obrigada, Roberto. Na verdade, eu acho que a gente que agradece, né? A oportunidade de estar aqui hoje com vocês, de estar aqui na corretora e de estar conversando um pouco mais sobre esse mercado que é tão importante para a sociedade, que é o mercado de seguros. Tá? Então, obrigada pela oportunidade. E eu não vim sozinha, né? Eu trouxe o meu diretor, que é o Marino, que já está com a gente há bastante tempo, para se apresentar também para vocês. Seja bem-vindo, Marino. É um prazer recebê-los aqui. Para estar compartilhando com a nossa audiência. Eu tenho certeza, gente, fica conosco até o fim, que a conversa vai pegar fogo já já. Nós vamos trazer coisas muito interessantes. É um prazer. Pela primeira vez estamos recebendo aqui nosso gerente regional da Porto Seguro, o Marino, nosso diretor. Isso aí. É um prazer. Seja bem-vindo, Marino. Obrigado, Adalberto. Primeiro assim, eu acho que Santa Fé do Sul tem que se orgulhar de ter uma corretora tão pujante como a Noroeste, e que também traz conteúdo, traz informação. O seguro vai muito além do que uma apólice, do que realmente você de repente concretizar um contrato. Ela é informação, prestação de serviço, tem também muita coisa de cunho social. E talvez aqui a gente vai ter a oportunidade de contar para o pessoal aqui um pouco sobre a Porto. Produtos, soluções, o que também a Porto faz em prol da sociedade. Porque toda indenização, no final, é algo que volta para a sociedade. Então hoje vai ser um bate-papo bem gostoso, né? Estou acompanhando aqui o Gustavo, que é o nosso gerente comercial, que está no dia a dia aqui na região. A Andréia, que está aqui conosco, também muito interessada em poder trazer tudo que o grupo tem preparado para vocês, corretores de seguros, e também para todos os clientes. Eu estou sabendo que está vindo muita coisa boa aí. E para começar, para a nossa audiência entender, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre a Porto Vertical. A Porto deu uma mudada, né? Ela segmentou, ela está focada. O que isso traz de bom para o cliente final? Legal. Vou começar aqui, depois a galera me ajuda. Desde 2022, a gente estruturou a companhia em 4 pilares de negócios. Seguros, onde ela já é bastante conhecida. Depois nós temos um outro pilar que é o banco, onde você encontra produtos financeiros. Saúde, temos seguro saúde, odonto, ocupacional. E também temos um outro pilar que é de serviços. Mas serviços de assistência. Hoje você contrata uma apólice de seguros conosco e já tem uma assistência embarcada. Mas a grande novidade é que quem ainda não tem seguro pode experimentar um dos nossos serviços através de uma compra somente deste contrato. Então é uma inovação para nós, até porque dá acesso à gama completa de serviços e o atendimento da Porto, que até então é reconhecido por vocês e também pelos nossos clientes. Essa estrutura começou em 2022, estamos chegando em 2026 de uma maneira bastante consolidada e muito convictos de um acerto. Por quê? Desta maneira a gente conseguiu entender como cada corretor, como cada consumidor gosta de ser visto dentro do nosso portfólio. E assim a gente começa a customizar melhor as soluções. Então isso para nós realmente veio a trazer um ganho bem bacana e acreditamos que os corretores têm gostado, porque nos últimos anos realmente a nossa produtividade tem aumentado e muitos novos clientes vieram a conhecer a Porto não somente como uma seguradora de automóvel, e sim uma empresa que tem um portfólio completo de soluções. Olha, é importante a gente falar, até para esclarecer para a nossa audiência, Andréia, a Porto ela é uma empresa
que tem um guarda-chuva. Quais são as empresas que estão, seguradoras, que estão abaixo desse guarda-chuva? Que tem a mesma qualidade Porto? Então, assim, na verdade, hoje é tudo Porto, né? A gente tem a oportunidade do cliente contratar o produto da Azul, o produto da Itaú e o produto da Mitsui, mas é Porto Seguro. Isso foi muito bacana, que traz exatamente isso que o Marino falou na linha dos pilares, que é de personalizar. Atender o cliente mais personalizado. Então, se o público é mais premium, precisa de mais benefícios, ele vai no produto Porto. Se ele precisa de menos benefícios, ele está só preocupado com o seguro de carro, ele caminha ali pela Azul e pela Mitsui. E se ele quer o meio do caminho, pela Itaú. Mas todo o serviço é prestado pela Porto. Então, o guincho é Porto Seguro, atendimento de sinistro é Porto Seguro, e dá a referência da Porto Seguro nesses segmentos que a gente está atuando, de estar mais personalizado. Né? Cada companhia tem um nicho de mercado específico, pelo que eu estou entendendo, mas o atendimento no final é Porto, ou seja, o padrão de qualidade Porto. E por falar no padrão de qualidade Porto, a Porto, para quem não sabe, pessoal, sabe esse negócio de chaveiro, de assistência 24 horas? Quem inovou foi vocês. Né? Isso foi uma grande mudança no mercado. Né? As pessoas começaram a ter a sensação do que é utilizar o seguro, porque até então, André, Gustavo, como é que funcionava? As pessoas faziam seguro antigamente, né, Marino? E só tinha a sensação de uso se o carro fosse roubado, batido. E a Porto foi além, né? A Porto sempre esteve à frente. Como é que a Porto pensa esse futuro? Poxa, a gente pode começar a contar do Black Light, né? Pode do Black Light! Nossa, acho que foi a primeira grande inovação no mercado, né? Foi. Não tinha no Brasil aquela luz. É que quem é mais novinho não vai lembrar disso, né? Mas lá atrás tinha uma luz, ficava atrás luz de freio, ficava atrás do carro lá, chamava atenção. Então, quem começou com esse processo foi a Porto, né? E eu me lembro muito bem, Andréia, que isso era para evitar batida traseira. Perfeito. Isso mesmo. Né? Ia chegando, quando a pessoa brecasse, já acendia uma luz de alerta. Hoje, os carros modernos estão vindo com isso, mas nesta... né? Os anos 90. Os anos 90. Como também a Porto lançou a cristalização de para-brisa, né? Indo nesse segmento. De buscar mais segurança, né, para o cliente durante as viagens. No meu início da Porto, Adalberto, o que aconteceu? A gente cadastrava empresas, centros automotivos, que na existe região, até hoje, né? Existe o centro automotivo da Porto, mas nas cidades onde a gente não tinha o centro automotivo, a gente buscava parceiros para justamente fazer a instalação do Black Light. E esses dias em casa, eu olhando umas caixinhas lá, me acho uma caixa de Black Light. Aí me remeteu lá atrás, né, da gente buscar esse conceito já de segurança lá de trás. Né? Bem interessante. Foi legal você relembrar isso, porque mostra que a Porto sempre esteve à frente, né? E quando a gente ainda olha que veio essas assistências que mudou a forma de consumo do seguro. Hoje as pessoas, quem tem seguro na Porto e depois as congêneres vieram tentando implementar algo igual, mas junto com o seguro automóvel vem uma assistência, né? Que uma vez eu conversando com o pessoal da companhia, eles me falaram, olha, a pessoa não vai trabalhar despreocupada, né, Andréia? Porque se dá um problema na casa, vai acionar. Então a Porto sempre teve, né? A nossa grande concepção com tudo isso é realmente fazer parte da jornada completa do cliente no seu dia a dia. Tá dirigindo, tinha lá a história do brake light. Então, de alguma maneira, visava proteger. Quando a gente fala da assistência, puxa, é uma emergência. Para quem que eu ligo? Você não precisa esquentar a cabeça. Você vai pegar o 0800 da companhia, vai ligar e vai alguém lá da companhia te ajudar num momento ali de aperto. Quando a gente olha para esse momento mais atual, e eu acho que é legal estar falando isso, sempre buscando essa jornada completa do cliente, a gente, além do seguro, lança em 2007 o cartão de crédito. Ah, sim. Puxa vida, o cartão de crédito é justamente para o cliente lembrar da importância do corretor de seguros e de mais um produto financeiro que é inovador, porque está ali sempre a marca da companhia. Falou, pô, minha seguradora tem um cartão de crédito? E tem. A gente vai ao longo do tempo trazendo outras soluções. Hoje nós temos até uma conta corrente digital. O cliente pode abrir uma conta corrente dentro do Grupo Porto. E aí, de repente, o consumidor está assistindo e fala, mas quais são as vantagens que a gente tem nisso? Isso é importante, hein?
Então, a gente, a partir do momento que quanto mais negócios o relacionamento é mais estreito, a gente traz mais benefícios. Então, seja desconto, seja a pontuação que você pode comprar produtos com os pontos, ou mesmo em centros automotivos, como o Gustavo disse, poxa, mão de obra, em algum momento você pode estar pagando, em vez de despender o dinheiro com pontos do cartão. Então, tem realmente ali toda uma jornada bastante pensada, visando o quê? Conveniência e solução para o cliente. Eu acho que isso é bem bacana. A Porto ela devolve em serviços, né? O centro automotivo eu acho muito interessante. A pessoa quer fazer uma troca de óleo, quer trocar um pneu, alguma coisa nesse sentido, uma bateria, vai ter a facilidade de quem tem o cartão Porto de ter facilitado a compra lá, né? Eu acho que isso é muito interessante, além do custo, né? Uma coisa que eu quero trazer também para o nosso público, que é a questão dos guinchos. A Porto ela mudou o mercado no cenário. Hoje, até onde eu sei, só a Porto tem no mercado guinchos próprios. Isso faz toda a diferença. Uma vez eu estive na matriz da Porto e funciona assim, pessoal, é muito simples. Todo guincho, não sei se mudou, vocês me corrigem se eu estiver errado, tem um GPS. Então tem um localizador e quando você quebra ali na pista, pensa, você quebrou, está debaixo do sol, acontece, né, ou debaixo da chuva ou num lugar perigoso e você liga na central da Porto, ela vai buscar o guincho mais próximo ali ou servir para tirar você de uma situação de perigo. Isso foi uma grande inovação, ainda continua assim? Mas, André, Ainda continua assim e a gente mudou e melhorou bem aqui, principalmente na região recentemente. Olha que legal. Por quê? Aqui tem uma dificuldade, dependendo da estrada, do posicionamento que você está, de internet muito forte. Sim. E aí o que a gente fez agora aqui na região? A gente tirou do sistema, ou seja, o sistema está localizando o guincheiro, o prestador mais próximo. Se o meu sistema automaticamente não acha alguém até 40 quilômetros de distância, a gente está com uma equipe aqui na região tirando do sistema e fazendo manual. Porque pode ter uma dificuldade da internet onde o guincheiro está. Então a gente está fazendo esse processo para atender mais rápido e tirar o cliente daquela situação. Então isso a gente mudou, é mais recente. E a gente fez na região também recentemente uma parceria com um distribuidor de bateria. Ah, que legal. Isso. Então, hoje, o cliente que está com questão de bateria, o nosso prestador está levando a bateria, se ele quiser fazer a compra, pelo valor de mercado, não tem nenhum ágio sobre isso. Na verdade, não é sobre vender, é sobre cuidar de pessoas. Então, a gente está levando e perguntando se ele quer a compra e já trocar na hora. Isso já aconteceu com o cliente nosso. Que bacana. Tava com um problema lá, foi sair de manhã, não pegava a bateria. A hora que chegou o prestador de serviço, por quê? Porque a assistência 24 horas, ela pode ser acionada pelo aplicativo, Pode. pelo WhatsApp, que isso é muito ágil, né? Você encaminha a localização, ou através do telefone, ou através do próprio corretor. Nesse caso do cliente, Gustavo, que ele entrou em contato conosco, ele ficou encantado, porque ele entrou em contato conosco, nós acionamos a transferência de carga, né? Que a transferência de carga, em todas as companhias funciona assim. Então, o seu carro está sem bateria, ele vai, o prestador de serviço vai fazer uma transferência de carga para você dirigir com o seu carro até uma auto elétrica mais próxima. É isso mesmo. A troca. A Porto encurtou. A Porto encurtou, não é isso? É isso mesmo. Esse cliente ele ficou muito feliz, porque além do seguro ser Porto, ele falou, eu paguei no cartão. Tem uma facilidade ainda. Sem dúvida, sem dúvida. Ele falou, já ganhei o dia, quer dizer, ele não precisou dirigir até num auto elétrico, enfim, para fazer. E é importante falar para vocês que estão nos assistindo, que hoje a nossa rede tem mais de 13 mil socorristas. 13 mil. Mais de 13 mil. O nosso grande DNA de atendimento rápido. Hoje o nosso tempo médio de atendimento de um cliente chega a casa de 34 minutos onde quer que ele esteja. Olha. E em algumas regiões do país, nós lançamos uma inovação que muito em breve chega na região, que é um atendimento prioritário em até 15 minutos. A gente garante o atendimento em até 15 minutos, especialmente no horário noturno madrugada, das 22 às 5 da manhã. Mas por que isso? De novo, como a Andréia disse, cuidado com as pessoas. O carro na madrugada quebrado, numa situação no local de risco, situação de risco complexa. Poxa, vai chamar e a gente vai rapidamente pedir para que um prestador chegue, seja de moto ou carro, e o guincho logo na sequência. Isso foi outra inovação, a moto. Em cidade grande, dependendo da hora do rush, não anda, né?
Sim. Então as motos foi outra grande inovação para essa situação, pensando no foco no cliente, né? No cuidar, né? Sem dúvida. E pensando também na sustentabilidade, por exemplo, a gente já tem carro elétrico rodando nesses atendimentos. Porque não é só cuidar das pessoas, é cuidar do meio ambiente também. Sim. Então, é a nossa essência, né? Que é todo esse cuidado das pessoas e do sistema. Nós temos os caminhões, tá? André disse, os Elétrico, caminhões verdade, nossos de assistência 24 horas, guinchos, parte da frota já é elétrica. Olha, eu não sabia disso. Eu queria voltar num ponto que você mencionou que é muito legal, quando você fala dos serviços. Sim. Muitas vezes a gente como consumidor está olhando com foco logo de pronto para o preço final. Mas é importante ouvir quando o corretor traz o seguinte: olha, este produto tem essas características e esse serviço. Se você olha e fala assim, poxa, mas esse aqui chega a custar 300, 400 reais a mais do que esta opção. Mas se você faz uma conta simples, então, por exemplo, é uma assistência, por exemplo, chuveiro. Você vai gastar nada até achar alguém para lá na sua residência arrumar isso entre 100 e 200 reais. Se encontrar o profissional para fazer esse serviço. Porque uma visita custa mais ou menos isso. Uma máquina de lavar que deu um problema, você chama assistência. Quando você começa a colocar tudo isso na ponta do lápis, eu vou usar exatamente as suas palavras. A Porto devolve. Devolve. Se você experimenta e tem experiência ao longo do contrato e não somente naquele momento da batida ou do roubo furto do carro, você realmente utiliza o seguro como ele vem, pelo menos dentro do grupo, na melhor concepção. Experiência positiva. É sobre isso. E o que acontece? Esse tipo de experiência as pessoas podem usar com tranquilidade, sem preocupação, porque isso não agrava o risco no momento da renovação. A Porto ela faz isso para devolver, e reconhecidamente pelo mercado, é a melhor assistência. Não sou eu que estou falando, é mercado. E faz a diferença. Você falando sobre isso, que é servir, vou contar uma história rapidinha aqui para a audiência, que marcou muito a cidade de São Paulo. Quem acompanhou em 2020, em fevereiro de 2020, teve muitas pessoas saindo para trabalhar, né? E do nada caiu um dilúvio. Foi a maior chuva nos últimos 30 anos. E eu gostaria até de perguntar para vocês como que foi esse processo de decisão tão rápido, porque a Porto isso foi mostrado por todos os canais de mídia, de TV. Ela não pensou em quem era segurado. Ela mobilizou rapidamente a sua equipe de guincho, até moto aquáticas, para buscar esse pessoal que estava ilhado, estava dentro de túnel. Acho que foi a maior operação que o Brasil já viu, né? Foi servir, né? Como é que foi isso, hein? Adalberto, isso é bem interessante trazer pro pessoal, né? Naquele momento, como você mesmo disse, né? Lógico que no meio de tudo ali tinha alguns segurados. Quando a gente chega e vê aquela situação, realmente para nós o contrato fica em segundo plano. A gente quer atender as pessoas, salvar as pessoas que estão ali. E aí de pronto a gente já começou a chamar toda a frota que estava ali próxima, e sabendo que tinha muita coisa embaixo da, como é que a gente chega? E hoje... Eu acho que isso surpreendeu todo mundo, né? Ninguém imaginava isso. A Porto é a única empresa que tem, né, a moto aquática, vamos assim dizer, o jet ski. O jet ski. Com uma forma de salvamento. Por quê? A gente experimentou em outras oportunidades, seja um condomínio alagado, mesmo aquele condomínio que tem a garagem subterrânea, dependendo como tem que entrar com a moto aquática. E depois nós também temos aquele carro que consegue, é um anfíbio. Ele entra... tem também? Tem, nós temos. Tem, ele entra, vai até o subsolo e puxa o carro. E, inclusive, para segurado e não segurado. Tem pessoas que não têm seguro, a gente foi lá e fez o salvamento. Tem pessoas que tinham seguro em outra empresa e está tudo bem. Fazer o bem não vendo a quem. Está tudo bem. É isso. E a gente sabe que, da mesma maneira que você falou, a Porto devolve, essas atitudes também trazem para a gente, no mínimo, esse reconhecimento, essa lembrança que você trouxe agora. 2020, eu nunca esqueci daquela cena, né? O repórter falando e os carros da Porto lá atrás e tal. Um cenário caótico na época que a Porto
fez a diferença. Verdade. E aconteceu de aparecer na mídia, não foi porque a gente provocou a mídia. Sim, isso ficou claro. Inclusive, a turma levou pizza pro pessoal que estava lá, teve todo um processo aí que não foi para a mídia, né? Mas, e não foi a mídia, não foi proposital. Acabou acontecendo da gente estar ali na hora que estava sendo filmado. Mas a gente passou recentemente no Sul sobre esse processo. No Sul foi. A gente passou na região serrana do Rio, eu estava lá, inclusive. Também foi bem atingido recentemente, também tem alguns anos, mas mais recente. Eu me lembro, foi muito Petrópolis, aquela região toda. E é o mesmo conceito, a ideia é essa, é o mesmo conceito, é fazer o processo e ajudar as pessoas, ajudar a região, porque no final a gente acabou ajudando a região. Perfeito. Quando você fala da região serrana, por exemplo, do Rio, que eu participei, a gente ajudou a prefeitura, porque eles não tinham como até levarem as pessoas que tinham falecido, por exemplo, naquele processo. Então, a gente acabou ajudando a prefeitura local, esses processos, ajudar a resolver mais rápido a situação e voltar à vida da normalidade, à vida das pessoas, né? Porque porque, não é gente, rápido. Se imagina você numa situação dessa, perdeu tudo, perdeu tal, e alguém, no caso uma empresa, chegar a estender a mão e te socorrer, é algo que não é dinheiro, né? As decisões na Porto, elas não são monetárias, né? Elas são baseadas em pessoas, né? Sabe o que é importante? Desculpa. Sabe o que é importante que você falou? Você falou, como é que essa decisão foi tão rápida? É que apesar da Porto ser essa potência, ela é uma empresa de muita autonomia, que talvez seja uma diferença para o mercado. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o Sul, as pessoas do sinistro foram para lá e estavam indenizando os carros só com a placa, sem documento. Sem documento, Por quê? Porque nosso time tem autonomia para fazer isso. Não tem uma burocracia interna que você leve muito tempo para se decidir algo que é tão importante para a sociedade. Então, acho que isso vem antes até do processo burocrático, sabe? De como que dá autonomia e vai lá e decide. Gente, só aproveitando o gancho do André, quantos milhões de veículos segurados vocês têm? Vocês têm noção? Sim, hoje nossa frota é mais de 6 milhões. De itens segurados, nós temos mais de 18 milhões de clientes. Então vamos lá. Gente, 6 milhões de veículos segurados. O mercado segurador todo deve ter em torno de 20, 22 milhões. Então a Porto sozinha, no segmento automóvel, ela tem 6 milhões. Então é líder de mercado. E eu vou fazer uma conta aqui. 6 vezes 4,3 metros o carro, 24 tal. Em torno de 25 mil quilômetros, se for enfileirar um carro atrás do outro. Gente, 25 mil quilômetros, dá do Oiapochuí, quantas vezes? Acho 3 ou 4 vezes. A Terra tem 40 mil quilômetros, dá quase 2/3 da Terra se colocar. Carro enfileirado. É muita responsabilidade, muitas famílias, muitos sonhos que estão sobre a responsabilidade de vocês, né? Olha, esse sentido de responsabilidade para a gente de fato é muito grande, né? Quando a gente desenvolve, seja um produto, quando a gente coloca, por exemplo, um pensamento de uma assistência, é sempre pensando como nós atenderemos melhor. A gente veio com agora essa oportunidade de atender mais rápido que é o 15 minutos, mas a gente não para. Por exemplo, você comentou sobre a questão de acionamento de assistência pelo WhatsApp. Já chega a ser mais de 80% do volume de acionamentos. 80%. E a gente quer tornar ele cada vez mais rápido e intuitivo. Por quê? A gente quer atender. Então, qualquer que seja a solução, a gente sempre está lá, como a Andréa disse, com muita autonomia e responsabilidade. Nesses episódios, para você ver como para nós é algo de muito valor, Adalberto, nós estávamos numa mesa como essa, numa reunião, quando começou a chegar as notícias dos alagamentos. O presidente disse: para a reunião, porque não tem nada mais importante do que atender as pessoas que lá estão. Arrepia, né? Para a reunião. Naquele momento que chegou a pessoa da assistência, olha, está acontecendo isso. Parou na hora a reunião. Não tem nenhum outro assunto que é mais importante do que esse. Então isso para a gente realmente, pessoas, essa relação com o cliente, com vocês corretores e corretoras de seguros, para nós é o pilar central da nossa organização. E eu vou falar agora como corretor, porque a gente, quando fala de Porto, a Porto é referência no mercado de seguro de automóvel. Isso reconhecida pelas congêneres, não sou eu que estou falando, é a companhia que todo mundo quer ser, né?
pela entrega, por tudo isso que vocês demonstraram. Mas a Porto não é só isso, né, André? A Porto, eu vou falar agora como corretor, estou com um caso aqui que a gente vê a satisfação do que é devolver para a sociedade. Eu estou com uma pessoa da área de saúde que está afastada por motivo de doença e ela contratou conosco, na Porto, um seguro de vida com a cobertura de diárias de incapacidade temporária. Ela já está em tratamento há quase 2 anos e ela está recebendo rigorosamente a diária. E a Porto não tem burocracia nenhuma. Ela pede cada 3 dias, a cada 3 meses a documentação, a gente caminha. Inclusive, ela falou assim, Adalberto, eu quero gravar um depoimento. Legal. Legal. Eu achei muito legal. Eu falei assim, nós vamos gravar a hora que você tiver não recebendo mais, se tiver superado. Sim. Mas ela falou para mim porque, gente, quem é CLT, se afastou lá por 15 dias, você vai receber da CLT. Sim. Mas quem é autônomo, o boleto chega. É muito difícil, né, André? E a Porto tem isso, né? Muito essa questão humana, né? Mas mesmo para a CLT faz toda a diferença. Por quê? Quando você se afasta, você tem uma redução e quem trabalha então com variável na CLT, a redução ainda é mais expressiva. Então, mesmo você sendo CLT, o DIT, que a gente chama, que é essa diária de incapacidade temporária, ele é importante para todo mundo, não só para os autônomos. Não só para os autônomos profissionais liberais. Isso, para a turma do CLT também é super importante. E eu acho que é mais bacana ainda, porque assim, o seguro de vida não é um produto que o brasileiro tem muito... Não acorda de manhã e fala, vou fazer seguro de vida. Ele acorda falando, vou proteger meu carro, porque eu fico preocupado de bater, de ser roubado, mas seguro de vida não. Mesmo depois da pandemia que a gente experimentou, as pessoas ainda não têm essa cultura. Mas a questão das coberturas que a gente entrega em vida é o que tem feito toda a diferença para as pessoas. Então, o DIT, a invalidez, esse processo que a gente entrega em vida. Você faz um seguro de vida, mas você recebe em vida. Recebe. Então, isso tem feito toda a diferença para a gente avançar na cultura do país com a relação à contratação do seguro de vida. Olha, eu vou te dar, vou falar da parte do corretor. Sabe o que acontece? A primeira coisa, quando tem um falecimento, a família entra em contato conosco. Olha, a pessoa tinha seguro de vida. Gente, o seguro de vida tem uma função social muito grande. Muitas vezes as pessoas não perdem o arrimo de família, não tem condição nem de fazer o inventário. E o seguro de vida ele não entra em inventário, né? É um valor que vai direto ali para socorrer a pessoa. Mas você falando nisso, me veio em outro detalhe, André, que é para mulher. Eu quero falar agora para vocês, mulheres. A Porto tem um seguro de vida, que é dentro de um seguro de vida, que tem uma cobertura que nenhuma outra seguradora tem. Isso eu posso falar como corretor, que é diagnóstico de câncer. Uma vez, isso dentro da minha família aconteceu, na Porto, recebeu indenização, cobre qualquer diagnóstico, né? Gostaria que você falasse sobre isso, que você é mulher e conhece a diferença que faz, porque não é só questão de ter plano de saúde. Você recebendo uma indenização, você pode fazer muitas outras coisas, né? Até porque tem tratamentos que nem o seguro-saúde dá cobertura. Então, quando você vai buscar talvez um tratamento mais amplo, talvez o seu plano, o seu seguro-saúde não te dá esse amparo. E o seguro te dá esse complemento. E aí, trazendo um pouco dessa linha, quando você fala não só do câncer, mas das doenças graves, as pessoas veem, eu tenho 50 doenças. Hoje a Porto tem mais de 50 doenças que ela cobre na linha das doenças graves. Que é o diagnóstico, né? Que é o diagnóstico. Isso é importante. Gente, diagnóstico não é a pessoa tá numa situação de morte. Longe disso. Diagnosticou, ela vai receber um dinheiro que ela vai se tratar. É para a vida, né? É para a vida. Então, isso é muito importante, porque eu tenho uma amiga que passou por isso, e aí você perde... A fragilidade é muito grande nesse momento, né? Em especial para a mulher, e dependendo do tipo de câncer, enfim, é mais fragilizado ainda, né? Porque você fala de autoestima, você fala uma série de coisas. Então, você ter um recurso para cuidar não só da sua saúde, como também da autoestima, de recuperar isso, faz toda a diferença na vida da gente. Então, por isso que as indenizações em vida, elas são cada vez mais importantes até do que a questão não só da morte, né? Eu costumo dizer que a única garantia dentro do seguro de vida que a pessoa não recebe em vida é a morte, porque aí é os beneficiários. Porque o pacote para a vida é muito grande.
que é os diagnósticos, a questão é uma evolução. Eu vou falar esse tipo de diagnóstico de câncer, eu vou falar por conhecimento próprio, que é qualquer tipo, exceto de pele, desde que não seja melanoma. Exatamente isso. Então, quer dizer, abrange muito. Tem uma questão, por exemplo, às vezes a mulher tem que extrair a mama por um câncer de mama e precisa fazer uma reconstrução mamária com essa indenização. Quer dizer, não é só a questão, é a autoestima em jogo, né? Autoestima, exatamente. Ô, Dalberto, só para você ter uma ideia de como essa sua mensagem ela é muito importante. O seguro de vida deveria, assim como a Andréia disse, que ao acordar eu penso em proteger meu veículo, a minha casa, é proteger o seu maior bem, que é a sua própria vida. Na pandemia, a gente viu o que aconteceu. De todas aquelas pessoas que vieram a faltar, somente 7% tinha alguma cobertura de seguro de vida. Você está brincando? Somente. Para esse 7%, que é muita gente, a indústria do seguro pôde se fazer presente para as famílias, para a continuidade, de repente, de um legado de família, ajudar financeiramente até uma recomposição daquele momento. E a gente olhou como indústria de uma outra maneira. Quanta gente nós poderíamos ter protegido. Então, acho que essa mensagem aqui é muito bacana. Olha, e hoje, o seguro de vida, além de tudo isso que você disse, a Andréia disse também que entrega, tem telemedicina, tem outros tipos de assistência e com um custo muito interessante. Na verdade, é um investimento. É um investimento para tranquilidade, né? Então, eu acho que faz sentido as pessoas procurarem aqui pela corretora, conversar um pouquinho, querer entender mais a respeito, porque realmente tem uma amplitude daquilo que ela pode ter proteção. Faz parte do planejamento familiar, né? Tem que fazer parte. Eu só quero voltar um pouco na pandemia, que eu quero falar da importância do mercado segurador. Pessoal, deixa eu falar aqui com vocês. Pandemia e endemia era risco excluído do mercado segurador. As seguradoras, de acordo com as suas condições gerais, todas no mercado brasileiro, se fosse seguir o que estava escrito, não tinha cobertura. As grandes companhias, lideradas pela Porto, pelas grandes companhias, se juntaram e falaram, gente, não é questão de dinheiro isso. Estou falando, estou errado, me corrige aí. Totalmente certo, exatamente. Primeiro por uma iniciativa de algumas seguradoras e depois uma reunião de todo o mercado, teve essa convenção e falamos, olha, a gente precisa atender. Agora é que a gente vai se mostrar realmente como aquilo que a gente vende, uma segurança, né, proteção para as pessoas. Porque na época a gente perdeu vários clientes. Na época, isso antes daquela definição, o mercado segurador ficou muito tenso, porque, olha, como é que essas famílias vão chegar até nós e a gente vai falar assim, não tem cobertura, vai até arrepia. E aí vocês viraram para nós, gente, pode ficar tranquila, nós vamos assumir isso aqui. Nós não cobramos sobre isso, mas nós vamos pagar sobre isso. Eu acho que isso foi o grande recado para o mercado, para as pessoas, né? O quão o seguro pode fazer realmente a diferença. Porque às vezes tem-se uma imagem que a seguradora só quer arrecadar, né? E não é assim, né? Você acabou de falar agora nos alagamentos, você acabou de falar agora na prestação de serviço, que não é o dinheiro que está à frente. O dinheiro é consequência, né? Perfeito. Além disso, né, a gente fala um pouquinho sobre todo esse tipo de proteção que a gente tem. E como estamos falando da Porto... Lógico. A gente também vai falar um pouquinho da vertical financeira nossa. Eu vou passar aqui a bola para o meu colega Gustavo, porque talvez vai ser em primeira mão. Opa, agora sim! Que uma audiência grande vai ter informações sobre uma baita ação promocional que nós estaremos fazendo para dar acesso às pessoas realizarem seus sonhos. Mas eu vou passar para o Gustavo complementar e contar como que vai acontecer isso aí, Gustavo. É isso aí, Marino. Dalberto, agora no mês de abril, a Porto chega com uma super campanha voltada para o produto consórcio, que vai estar disponível para o mercado, para os clientes adquirirem o consórcio, pagando 45%, né, tendo 45% de redutor na parcela até a contemplação. O que isso significa?
né? Então, a gente traz esse benefício para facilitar a entrada do cliente no consórcio, né? Para poder realizar seu sonho, seja trocar de carro, comprar seu primeiro carro, reformar a casa, né? Comprar um terreno, construir a casa naquele terreno que ele já possui, ou as duas coisas, né? Comprar o terreno e construir. Então, a gente traz essa ação promocional muito fortemente veiculada agora também na TV, né? Aos domingos, lá no Domingão. Isso aí. Então, a gente traz essa campanha do consórcio com um cunho educativo, né? Para mostrar para as pessoas o que é o consórcio, né? O que pode ser feito com o consórcio, porque o consórcio é muito cheio de misticismo aí. Para quem não conhece, fica na dúvida, será que é uma boa? Né? Mas hoje, no momento atual que a gente se encontra, que a economia do país se encontra, com as taxas de juros elevadas, o consórcio ele vem trazendo cada vez mais clientes, né, optando por essa forma de realizar seus sonhos. Gustavo, eu posso falar que é uma boa. Eu posso falar porque eu tenho clientes Porto contemplados. Eu tenho clientes que contemplou, comprou um terreno e agora está construindo o seu negócio. Que legal. Vivendo Porto, sonho, né? Realizando o sonho. Realizando o sonho, acreditou. A gente sabe como a Porto entrega. Nós temos médicos que construíram as suas clínicas através do Porto Consórcio. Sim. Especificamente da Porto. Sim. Então, gente, isso que ele está falando da promoção é dar acesso, que o Gustavo está falando, é dar acesso a você que nos acompanha a um crédito maior, sem tirar dinheiro do bolso. Exatamente. E sem pagar mais caro por isso, por taxa de administração. Exatamente. Não é isso e aí, aí? durante a campanha, a gente não vai ter a taxa de adesão do imóvel. A taxa de adesão que o mercado cobra é em torno de 2% do valor do crédito. Então, durante a campanha não tem taxa de adesão. Então, além do redutor até a contemplação, né, lógico que pós-contemplação a gente vai trazer a parcela para o valor real, mas ainda não vai ter a taxa de adesão. Que isso facilita ainda mais a realização dos sonhos, como você estava comentando. Ela é diluída ao longo do contrato. É diluída ao longo do Adalberto, contrato. Fantástico. Para deixar assim a audiência muito ciente. Porque a gente está falando da Porto, mas será que isso é só para segurados da Porto? Não. Para quem já tem seguro, para quem não tem seguro. É só você entrar em contato aqui com a Noroeste, chegar aqui com o Adalberto, com a equipe dele, pedir mais informações. Tenho certeza absoluta que vocês vão se surpreender positivamente com as informações e com a campanha. E olha só, não é mentira, gente. Começa de fato dia 1º de abril, tá bom? Não é mentira, tá lá no sistema, pode contratar. Marino, eu acho que falar da Porto é gostoso, porque quando você fala de consórcio, eu tenho 3 consórcios da Porto. Então eu sei o que vocês estão falando, eu sei a entrega. Meu carro contemplado pela Porto. Então essa promoção é só para a questão de imóveis ou toda a linha? Não, para toda a linha. Vai valer para automóvel, Pesados. para pesados, para imóvel. É para toda a linha que a gente tem na prateleira. Tem aqui nessa região nossos amigos caminhoneiros. Isso aí. Tem aquele profissional que vive desse negócio. Pô, tá pensando em trocar o caminhão, comprar o caminhão. Também temos uma linha de pesados para atender esse público. Então, pessoal, eu acho que a dica está dada aí, dia 1º de abril, vamos lá. É o dia da verdade, é o dia que vai acontecer. Né? Partindo dessa, o que você trouxe para Porto Vertical, a questão de financeiro, também tem um detalhe muito interessante que a gente tem comercializado, eu acho que o público não sabe, seria interessante. Não é que não sabe, a gente às vezes precisaria divulgar mais. Mas a Porto também ajuda você a conquistar seus sonhos financiando os seus sonhos, né? Existe 2 possibilidades aí, que é veículos e levantando capital em cima do seu próprio imóvel. Conta como é que é isso aí? Isso é muito bacana, porque assim, o financiamento tradicional a gente já vê no mercado, e aí o consórcio vem muito nessa linha, principalmente quando você vai comprar um carro, o financiamento ou faz o consórcio. Mas, além do financiamento, você tem a oportunidade de fazer o que a gente chama de refim, que é você deixar um veículo quitado em garantia, levantar o valor e usar ele para o que você precisar. Isso dá para o seu cliente um conforto muito maior, porque é uma taxa infinitamente menor. Não precisa mudar o documento, nada. É muito mais rápido esse processo. E a gente tem o que a gente chama de CGI, que é o famoso Home Equity também.
E aí o que é bacana do home equity é, de novo, você deixa o imóvel de garantia lá até 80% do imóvel, mas você usa o valor, por exemplo, para investir na sua empresa, para comprar um outro imóvel. Tem pessoas hoje que têm vários imóveis para alugar, né, para uma renda complementar. Então você pode deixar um imóvel de garantia, pegar esse valor e comprar um outro e também colocar para locação. Então é uma prateleira muito bacana para ampliar a rede de consumo das pessoas, né? E com uma taxa infinitamente menor que um financiamento bancário. Gente, vocês começam a observar que a Porto tem solução para tudo. Se não for aqui, a gente vai até 11 horas da noite. Porque a Porto ela revolucionou não só a questão do seguro alto, mas todos os outros seguros. E aqui eu queria falar algo, porque esse tudo que a Porto faz é diferenciado, mas seguro residencial e o seguro empresarial. A Porto é focada nesse nicho, né? Para dar um pouquinho de contexto, nesse mercado a gente tem a liderança tanto em seguros de residência como também empresariais. Nos dois segmentos? Quando a gente olha pela perspectiva do grande agente desse mercado, que é o corretor de seguros, a gente tem essa liderança porque o corretor é quem conhece o cliente e sabe exatamente o que ele deseja ou precisa contratar. E a gente tem nessa linha um portfólio muito amplo de produtos, por exemplo, residencial. Eu tenho um produto, como no automóvel, vamos assim fazer uma referência, que a gente chama um produto mais de entrada para o cliente experimental, que é um seguro residencial, pagando, eu vou deixar aqui já, planos a partir de R$19,90 mensais. Adalberto. Seguro residencial? Residencial, entre casa e apartamentos, tem planos começando em R$19,90. Tem assistência? Tem assistência. E por que a gente faz questão e a gente agradece você dessa oportunidade de falar sobre o residencial? Porque a referência que as pessoas fazem é o seguinte: o meu carro vale 70 mil, o meu seguro de automóvel fica 2. Se minha casa vale 500 mil, quanto eu vou pagar? E é o contrário. Um seguro de residência hoje no mercado, como eu disse para vocês, ele fica ali entre os seus 300 e 700, 800 reais, um produto mais de entrada, e tem, é claro, aquele que você coloca um serviço agregado ou você contrata outras coberturas e assistências com um custo um pouco mais elevado, mas isso vai muito do perfil de clientes, né? Do imóvel que você tem, do patrimônio que você tem ali dentro, mas é um produto muito acessível. E a gente falou um pouco das situações que passamos e a gente tem visto o quanto nós estamos agora muito próximos dos riscos climáticos. Nós estamos aqui em Santa Fé do Sul. Semana passada vimos uma tragédia dessa questão de enchentes por conta das fortes chuvas em Bebedouro. Bebedouro, interior. Aqui perto. Sim. E aí você vai olhar, poucas pessoas têm o seguro residencial. Poxa, Marina, mas que conforto traria? Um destelhamento está coberto. De repente é uma geladeira que queimou, é um eletroeletrônico, é alguma coisa que por alagamento ali sofreu algum dano. Então também tem uma amplitude de possibilidades e de proteção. E de novo, Adalberto, é muito, muito acessível. Mas esse fator da gente estar batendo um papo aqui é importante. André e Gustavo, eu assino embaixo o que o Marino falou. Esses dias eu fui convidado para dar uma palestra na ETEC, Escola Técnica, para falar com a garotada do primeiro colegial. E eu fiz essa pergunta. Falei, gente, explicando sobre a cultura do seguro para esses jovens, enfim, porque tem que vir de jovem, né? A questão da proteção, da garantia, enfim. Chegou no seguro residencial, eu perguntei para eles, olha, quanto vocês acham que custa o seguro de uma casa de 500 mil? Eu abri. Falou, quem acertar vai ganhar. Quem acertar vai ganhar. Falaram 50 mil, 10%, 20 mil, 10 mil. O que chegou mais próximo falou 5 mil. E se eu falei para vocês que é 0,1 a partir de 500 reais, para você fazer um seguro legalzão? Eles falaram assim, vou falar pro meu pai. Mas por que meu pai não tem esse seguro? Então entra que às vezes a não informação, porque as pessoas comparam ao veículo, acaba não contratando, né? E eu não entendo também a situação que muitos empresários, e eu passo essa mensagem, aonde eu ganho a pão das pessoas?
Isso é a empresa. A empresa. Eles protegem tudo, o que a empresa dá. Isso. O carro, o rancho, o jet ski, protege tudo. Mas a galinha dos ovos de ouro não, que é a empresa. E para isso a Porto, né, ela tem produtos para pequena e média empresa. Não é só para a empresa grandona. De forma alguma. Vai lá, Gustavo. A gente tem produtos, Adalberto, para atender todos os nichos também de empresa. Então, desde um escritório até uma grande indústria. Né? A lojinha que a pessoa tem na casa, a gente consegue também colocar no seguro residencial, que bacana. Olha só, consegue colocar isso no seguro residencial. A gente tem seguro para todos os nichos. Então, assim, valores, coberturas que atendem à necessidade real do cliente. Né? E hoje, assim, uma coisa bem interessante que é o quê? A questão de agregar placa solar que tá no auge. Placa solar, vocês, ó, a André veio do Rio de Janeiro, tá aqui na região pela primeira vez e ambos estão aqui. Não sei se vocês falou de efeitos climáticos. Nós tivemos aqui, o Gustavo acompanhou de perto. Não sei se vocês tiveram conhecimento, mas uma cidade aqui do lado, Palmeira do Oeste, caiu, eu nunca vi na minha vida, uma chuva de granizo que acabou com a cidade, literalmente. Isso aí. Olha, carros então foram inúmeros, casas, destilhamento foi... As próprias empresas. As próprias empresas. Né? E quem tinha placa solar, perdeu tudo. É isso que o Gustavo está falando. E aí a gente traz isso para o seguro empresarial, por que eu quis dizer? Porque assim, a gente traz como um diferencial. A gente dá cobertura para essas placas solares até R$300 mil que o cliente tiver de placa. Então, quer dizer, eu atendo uma média empresa ali, né, com até R$300 mil dentro da apólice dele do empresarial. Ou seja, então, não precisa contratar não precisa contratar a parte. Né? Não então, tem um diferencial. dobrado. Isso, é um diferencial. E assim, e lá em Palmeira, voltando, né, na questão de Palmeira, foi um desastre, né? A gente atendeu muitos seguros lá. Vocês atenderam? Muitos sinistros de veículos. E aí, as pessoas que foram indenizadas na questão do veículo não tinham seguro residencial. Isso aconteceu. Muitas pessoas procuraram a questão de placa solar. Olha, Marino, é impressionante. Eu vi pelos vídeos que era bolas de gelo bola de tênis. que caía mas que arrebentou. Teve família que tiveram que esconder foi uma coisa de louco, eu nunca vi. Nossa. E aqui do lado, 30 quilômetros daqui. E empresas que perderam suas máquinas, né, porque não tinha proteção do seguro empresarial. Então, perdeu máquina, perdeu, né, é o que você falou. O que dá o ganha-pão ali acabou sendo perdido numa chuva de granizo. A gente não está nem falando na questão do incêndio, né? Tem uma mensagem importante do empresarial que a gente estava aqui nos bastidores falando. Para que os clientes procurem de fato entender no detalhe aquilo que está contratando. Muitas vezes a gente chega a analisar algumas empresas, seja aquela de médio, alto valor, seus 2, 3 milhões ou de 50, 100 milhões, e as pessoas muitas vezes estão preocupadas em, entre aspas, vou dizer aqui, economizar R$1.000, R$1.500. Aí você vai conhecer a empresa e só de bater o olho você fala, não, mas poxa, de equipamento aqui tem 2, 3 milhões, como que você está colocando R$500 mil de cobertura? Os R$2.000 ou R$1.500 que você vai economizar, se acontecer alguma coisa, quanto custa a paralisação da empresa? Quanto custa? Dependendo da empresa, é um valor incalculável. Você parar uma operação. Então, muitas vezes, entender que, de fato, o seguro vem ali para você, para realmente dar uma tranquilidade, a gente usa aquele jargão. Melhor ter e não precisar do que você precisar do seguro e não ter. Mas tem que fazer um seguro bem feito. Por isso que a gente sempre insiste. Essa oportunidade aqui com a Noroeste ela é muito legal. Porque assim, puxa, quem tem seguro aqui, quem não tem, conversa com a equipe do Adalberto, conversa com o pessoal para entender um pouquinho mais. Para entender o detalhe daquilo que já tem enquanto apólice, os seus negócios. Para quê? Para realmente perceber se está tranquilo. Olha, porque para nós, Adalberto, de verdade, um sinistro quando a gente percebe que a indenização vai ser inferior àquela que precisava, ou mesmo por algum motivo não tem indenização,
pra gente é uma dor. De verdade. A gente se coloca no lugar do outro. Mas é por isso que a gente insiste sempre naquele ponto para nós que é principal. Consulta o corretor de seguros. A gente fala, né, que o valor de uma empresa ela é constituída pelo prédio e o conteúdo, né? E a gente tem que segurar pelo valor em risco real, né? E eu vou fazer um elogio aqui a Porto, porque recentemente eu fiz o meu seguro pela Porto. A empresa Noroeste Seguros aqui é segurada a Porto. E vocês vieram fazer a vistoria. E eu achei muito interessante, não só na Noroeste, mas em outras empresas que nós fizemos o seguro Porto. Ela dá um indicativo, porque às vezes nem o proprietário sabe, naquela correria, vale tanto, não para pensar. E o vistoriador, o que ele fez? Ele estimou quantos metros quadrados tinha, quanto tinha de imóveis, quanto tinha o conteúdo e falou, olha, você não tem problema, porque seguro a gente só conhece quando usa, faz por esse valor. Isso para o corretor é uma segurança enorme, porque, gente, a gente não entra assim no detalhe quanto vale a empresa, porque é a empresa quem tem que passar o valor para nós, são os proprietários. Mas você ganha uma assessoria Porto dá isso, Andréia. É isso mesmo. E a gente já tem, assim, nesse processo, a gente tem apoiado muitos segurados nessa linha. Porque é o que você falou, é normal ele saber, olha, quanto eu paguei naquela máquina. Mas, por exemplo, na reconstrução do prédio, as pessoas são leigas, né? Sim. Não são obrigadas a saber quanto custa uma reconstrução. Então, a inspeção e o nosso processo, e o próprio corretor tem acesso a isso. No sistema hoje, pela metragem, a gente dá essa informação. Olha, se para você reconstruir vai custar X. Porque facilita do cliente identificar quanto de fato ele precisa, né? Quanto que de fato é o risco dele. Até porque, gente, é uma coisa mais técnica, mas assim, no seguro existe uma cláusula que chama cláusula de rateio. E essa cláusula de rateio, o empresário ele participa, dependendo do valor segurado, né? Proporcionalmente ao que você deixou de segurar. Então, um exemplo, se você a tua empresa vale 10 milhões e você segurou em 1 milhão, você está segurando 10% do risco. Na hora de um sinistro, me corrija se eu estou errado, a seguradora vai levantar o valor em risco. Ela vai levantar que era 10 milhões, falou, opa, você segurou 1 milhão. Ok, mas eu vou te pagar também 10% de 1 milhão. E a seguradora não quer isso, né? E para isso vocês fornecem essa consultoria, porque é uma consultoria que é uma segurança para o cliente e para o corretor. Tem um indicativo de valor para evitar uma dor de cabeça no momento que a pessoa mais precisa, né? É isso mesmo. Então, pessoal, eu acho que a gente está chegando ao final, né? Porque é grande aqui o assunto, mas eu gostaria que vocês deixassem aqui, ao longo dessa trajetória de vida de vocês, o que mais marcou, que mais marcaram vocês, que o seguro trouxe marcante na vida de vocês. Na minha, eu falei que foi o alagamento, né? Ou a questão do Covid. Vai lá, Gustavo. Adalberto, eu vejo assim, olha, falando especificamente da Porto, né, o que me traz é essa preocupação mesmo com a pessoa, né? Então, enquanto funcionário, a preocupação que ela tem com o funcionário, a preocupação que ela tem com o cliente, a preocupação que ela tem com a sociedade. Então, é a frase que a Andréia falou, né, o cuidar das pessoas, né? Então, isso me mexe muito comigo, então que a gente vive isso. E não é só slogan, não é só para estar na mídia, é real. Então, isso me marca bastante. Vocês têm uma taxa de reconhecimento muito grande, né, nas pesquisas. O feedback dos clientes é o que mais importa, né? E eles vão de encontro que vocês estão falando, que é a questão de cuidar, né? Porque o cliente só conhece quando usa, né? Senão não tem esse conhecimento, né, Andréia? Verdade. Ó, eu tenho 26 anos de Porto, trabalhei numa corretora antes, tive um negócio próprio por 2 anos. Assim, eu acho que o que mais me marcou foi uma história de um corretor no Rio, que a filha dele faleceu em São Paulo, uma criança. Nossa. E aí, naquele momento, ele não tinha, assim, como fazer o processo emocionalmente. E aí o seguro de vida trouxe todo... A equipe de seguro de vida, de sinistro, cuidou de todo o processo para ele e para a família dele, sem que ele precisasse participar daquilo. Eu acho que isso foi o que mais me marcou na minha vida. Porque mexer com criança, né, Marina? Eu fico até emocionada, porque foi difícil. E você estava falando de seguro de vida, né? O quanto que é importante esse processo.
E aí todo o time cuidou de todo o processo para o translado, todo esse processo para a filha dele. E ele nunca mais deixou de vender seguro de vida. Ele se tornou especialista em seguro de vida por conta desse episódio. Era um corretor de seguros que não vendia seguro de vida. Que não vendia seguro de vida. É. Eu acho que na minha história toda na Porto foi o que mais me marcou, assim. É emocionante. Para mim, contar um pouquinho, né? Acho que as nossas histórias aqui se confundem muito com o que a Porto faz de bom, né? Para os corretores, para os prestadores, para os parceiros de modo geral, né? A gente fala que a Porto é uma jovem senhora de 80 anos, né? A Porto tem 80 anos. Para mim, o que me marca todo dia é essa oportunidade de estar com pessoas, conhecendo novas cidades, fazendo novos amigos, aprendendo. A gente tem um mantra dentro da companhia que por maior que a gente seja, é manter realmente aquele DNA de aspirante, de aprendiz sempre. Porque nesse podcast, numa conversa ou num aperto de mão com alguém ali numa calçada ou num trajeto, sempre é uma oportunidade do novo aprendizado, para que a gente possa se conectar cada vez mais com pessoas que, porventura, lá na frente farão parte das nossas vidas, como hoje aqui, a oportunidade de conhecer o Adalberto, a corretora, e eu estou aqui muito feliz, jamais um fato marcante na minha vida, e eu espero que a gente possa se rever muitas outras vezes e poder bater um papo legal, gostoso, bastante descontraído, para falar sobre tudo o que envolve realmente a indústria do seguro. E eu queria te agradecer imensamente por essa baita oportunidade e dizer para as pessoas que nos assistem que queiram entender um pouquinho mais. Hoje tem tanta coisa fácil na palma da mão para ter acesso, né? Como o seguro ou o setor financeiro pode trazer de forma muito abrangente e ampla proteção e segurança para toda a sociedade. Acho que essa é a minha mensagem aqui. Gente, eu quero falar para vocês um pouco dessa companhia, da Porto. A Porto que começou ali pelo pai do Jaime, que de uma forma abrupta se foi, a mãe do Jaime, que é o fundador, ficou a presidente. O Jaime, tão jovem, que estava fora do mercado, teve que assumir a companhia. Passou algum tempo atrás para o Bruno, mas sempre tendo o corretor como principal canal de distribuição. Ele a empresa Porto, ela sempre acreditou na nossa categoria, a gente é muito grato por isso, que é algo que veio lá da sua fundação. Quantas empresas surgiram, se foram, ou quantas empresas no meio do caminho tiveram ofertas tentadoras para ter outros canais de distribuição? A Porto sempre veio de geração para geração, agora está com o Bruno, e seguindo com o corretor de seguros. Eu acho que para nós, corretores de seguros, a gente tem orgulho muito de vocês respeitarem a nossa categoria e nos apoiarem em tudo. Então, também aqui em nome da nossa equipe, da Jornada Segura, quero agradecer a Porto. Inscreva-se no nosso canal, dá um joinha lá, compartilha, porque só dessa forma a gente vai estar levando esse conhecimento, compartilhando a cultura do seguro com as pessoas. Agradeço a todos vocês, muito obrigado. Obrigado.